Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Maria Lúcia. Sejam todos bem-vindos, todos os amigos do MAP e de toda a redondeza. Nós estamos aqui para passar o Evangelho do Lar. Vocês devem fazer na vossa casa, no mesmo dia, na mesma hora. Se você mora sozinho, não tem problema nenhum. Fale alto, que essa irradiação se espalhará pela sua vizinhança, pelo seu bairro. Isso é muito bom. Se você tiver pessoas morando contigo, chama todo mundo, pede a opinião deles. O importante é que seja no mesmo dia e na mesma hora. Que os outros amigos venham aqui para esperar esse dia e essa hora para fazer o Evangelho no MAP. Vamos ouvir agora uma leitura. Sim, boa noite, meus queridos companheiros e irmãos do MAP. Eu vou ler agora uma pequena parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que é Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, 2 Coríntios, versículos 5 a 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-lhe toda a conceituação de existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergaste-o, a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inapto e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontra o fruto maduro, porém é alimento para hoje. Felizes daquele que espalham a esperança, bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então, Maria Lúcia, quando a luz, quer dizer, quando a Deus, a gente tem forças para seguir em frente, né? Para se reerguer, para ajudar o irmão, para trabalhar, para se esforçar. É neles, naqueles que estão aqui embaixo, ou embaixo, como diríamos, numa colocação, sociedade, ou aqueles que estão carentes, humilhados, mas que trabalham e não perdem sua fé. O trabalhar aqui é trabalhar em nome de Deus, trabalhar a fé, trabalhar o amor ao próximo, trabalhar a bondade, a caridade, que nós devemos aprimorar em nós. Porque todos sabemos, todos nós, né? Nós temos defeitos, nós temos orgulho, nós temos certas vezes medos,
ódios, coisas que não servem nada e não frutificam em nada a nossa elevação moral e espiritual. Para nos elevarmos moralmente e espiritualmente, temos que aprender o conceito de amar, temos que aprender o conceito de caridade, de se doar. E, amar sem restrições, sem achar que o outro não merece aquele amor, não tem um bom procedimento. Esse é que precisa do nosso amor. E a gente tem que ter humildade suficiente para saber que todos nós precisamos uns dos outros. Então, por que não amar essas pessoas menos favorecidas? É o amar sem escolha, né? Somos todos filhos do mesmo Deus. Deus é nosso Pai único. Então, vamos amar todos os que precisam muito e os que não precisam tanto, na nossa opinião. Vamos amar. É só o que a gente pode fazer, que ele vai se reerguendo e Deus vai abençoando cada vez mais e a gente vai vendo que está cumprindo nosso papel. Amar sem separatismo, né? Exatamente. O amor não tem cor, o amor não tem idade, o amor não tem gênero. O amor é simplesmente uma palavra única, pequena, mas que absorve tudo que nós devemos ter na nossa vida para que possamos seguir e atingir um nível maior de elevação espiritual e moral. Para que consigamos aprimorar e quando da nosso desencarne, estarmos num patamar em que poderemos estar tranquilos ao lado do Pai, convivendo com os nossos entes queridos, com pessoas que já foram, né? É isso, Maria Lúcia? Isso mesmo. Então agora nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois a nossa amiga Maria Lúcia vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo e nós faremos algum comentário. Você quer fazer a prece inicial? Você faz. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, aos mestres dessa casa, a São Francisco, a Francisco Cipriano e a todos aqueles espíritos de luz que estejam aqui conosco, nos abençoando, nos iluminando, nos guiando nesse dia de oração, de bênção e de aprendizado. Que nós possamos ter inteligência para apreender o que aqui está sendo dito, lido e pensado. E que possamos estar ajudando a cada um de nós e de vocês. E que abençoe e fluidifique nossas águas que todos nós colocamos nesse momento em nossas mesas, em nossas cabeceiras, em nossas orações, para que sirvam do remédio, o remédio eterno, o remédio para todos os males, o remédio abençoado e purificado por Deus e por todos os espíritos de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até onde? Até onde? Você começa aqui. Não é muito? Não. Do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver a eficácia da prece. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e vos será concedido o que pedirdes. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescento ainda que, como tudo se encadeia no universo, por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar evitar, desviar-se do raio. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não as usasse. A vontade para não querer a atividade para ficar inativo. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, seus atos acarretam a ele e às demais pessoas consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, portanto, por iniciativa dele,
acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Deus pode, pois, consentir em certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhes é feito, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é bom para nós. É assim que procede um pai criterioso que recusa o filho que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil na sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus concederá ao homem, se ele pedir com confiança e a coragem, a paciência e a resignação, também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo da dificuldade, mediante ideias que fará com que os espíritos bons lhe sugiram, deixando dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo conforme essa máxima. Ajuda-te que os céus ajudarão. Não os que esperam de socorro estranho, sem fazer uso da própria faculdade. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Tomemos um exemplo. O homem está perdido no deserto, sofre de sede terrível, sente-se desfalecer, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, num bom espírito, lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então, por um movimento maquinal, reduzindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe no regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, direi: que ideia boa eu tive. Que sorte a minha caminhar, minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente, quando me felicito pela minha coragem e não por ter me deixado abater. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente pode interpretar o que aí? Que a prece é muito importante. É muito importante. E nem sempre, se a gente pedir, vai ser atendido. Deus sempre dá para a gente o que é melhor, para a gente não ficar sofrendo porque não foi atendido. Não, Deus sempre faz o melhor. Mais tarde a gente vai ver que era aquilo mesmo que tinha que ter acontecido. A prece é uma coisa muito forte, a oração, né? Porque ela é a nossa ligação com Deus, é a única forma que a gente tem de se comunicar com Ele, né? Nós não encontramos Deus a todos os momentos na esquina, Ele está em nós, Ele está conosco, Ele está do nosso lado. Mas fisicamente nós não temos como sentar e conversar com Deus. Então a nossa conversa com Deus é através da prece e da oração. E nem sempre o que a gente pede vai acontecer. E a gente vai assim, não pode se sentir frustrado. Pedir tanto isso a Deus e não aconteceu. Aí acontece uma coisa muito melhor, mais adiante ele vai ver. Graças a Deus isso não aconteceu. Deus agiu a meu favor, como sempre. Nós temos exemplos de pessoas, às vezes nós perdemos uma pessoa muito querida e falamos: ai, por que Deus fez isso comigo? Porque era a hora daquela pessoa. E era para aquela pessoa, de repente, não sofrer mais no futuro, né? E muitas vezes eu tive uma pessoa, um grande amigo, que ele se desligou de Deus pela perda da esposa, né? E a esposa teve uma doença muito séria, muito grave. Se ela tivesse recuperado, podia estar aí, né? Inútil, acamada. Sofrendo. Então, nem sempre aquilo que a gente pede a Deus é o certo. Deus está lá em cima e Ele que sabe o que é certo para nós. Nós devemos agradecer a tudo que Ele nos dá, a tudo que Ele nos orienta. Às vezes Ele sopra nos nossos ouvidos, né? Não faça isso, não vai por ali. Aí você fala: o meu instinto está falando isso. Esse instinto às vezes pode ser a voz de Deus Exatamente. te indicando, te dizendo a direção. Qual o caminho, né? Então, passe a ouvir mais a voz de Deus. Tá? Pare e pense, né? Às vezes, os avisos estão por aí, no ar, na nossa mente.
Bem, agora já ultrapassamos o nosso horário, nosso tempo. Vamos fazer nossa prece de encerramento, beber nossa água fluidificada e voltemos para nossas casas com fé, com emoção e muita esperança de dias melhores. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez sob a tua luz, que é o que nos ilumina, a tua luz, a tua vontade, o teu amor, sabendo que podemos confiar em Ti para tudo, tudo podemos confiar. Só o amor e a fé e a oração é que resolve a nossa vida, sob a luz de Deus, claro. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, amém. Paz e bem. Paz e luz. Paz, muita paz.